7h15 e a gente segue com o BG Manhã. Olha só, vocês lembram que eu fiz um comentário ontem que eu me mostrei bastante revoltado como cidadão e eu tenho certeza que você aí de casa também se revoltou com esta informação? É que o empresário Pablo Henrique Santos, ele que foi condenado a 21 anos de prisão por ter atropelado e matado a enfermeira Vanessa Carvalho e também pela tentativa de homicídio contra a namorada, na época, Anúcia Alencar, ele teve a pena reduzida para 15 anos. Nós vamos entender, inclusive, como que isso foi possível através da reportagem de Tracy Oliveira. Decola comigo aí, balança. O julgamento de Pablo Henrique Campos Santos foi em agosto desse ano. O réu fica definitivamente condenado a 11 anos de reclusão em relação à vítima Vanessa Maria Chaves Carvalho, em relação à vítima Anúcia Kelly Leite de Alencar, em 10 anos e 8 meses de reclusão, cujos somatórios são 21 anos e 8 meses de reclusão, devendo cumpri-la em regime fechado em unidade prisional correspondente. E agora o caso ganha um novo capítulo. O empresário teve a pena reduzida pela Justiça de 21 para 15 anos de prisão. A notícia deixou a família de Vanessa Carvalho bastante abalada. O pai da enfermeira preferiu não prestar entrevista sobre o assunto, pois é uma dor muito grande e uma ferida que não sara. Pablo Campos foi julgado pelo Tribunal Popular do Júri. Por feminicídio contra Vanessa, ele foi condenado a 11 anos de prisão. E pela tentativa de feminicídio contra Anúcia, a 10 anos e 8 meses. Ao todo, o Conselho de Sentença considerou que ele cometeu os crimes com 3 qualificadoras. O Ministério Público do Piauí concordou com o recurso da defesa de Pablo Campos, na redução da pena com base no crime culposo, pelo qual o acusado foi condenado na sessão do júri. O que houve foi o seguinte: o Pablo foi condenado na sessão do júri com o acolhimento de uma tese acusatória e uma tese defensiva, ou seja, ele foi condenado por um homicídio doloso tentado com relação a Anúcia. Já com relação ao crime consumado em face da Vanessa, foi entendido pelo Conselho de Sentença que se tratava de um acidente, de forma contraditória, inclusive. E em razão disso, ele recebeu uma pena no dia da sessão e a defesa recorreu daquela pena imposta, alegando que o crime no qual ele foi condenado, a pena seria outra, era do crime de trânsito. E dessa forma o Ministério Público, como fiscal da lei, entendeu que assistia à razão à defesa nesse tocante da readequação da pena e o magistrado tão somente readequou a pena aplicada a ele com base nos crimes nos quais ele foi condenado. O empresário deve cumprir a pena em regime fechado. Já a família de Vanessa vai recorrer da decisão de redução da pena de Pablo e pedir a anulação do julgamento. A família, desde o resultado do júri, já está bastante triste, ainda inconformada, muito abalada. Entretanto, tanto nós, advogados constituídos como assistente de acusação para representar os interesses da família da Vanessa, como o próprio Ministério Público Estadual, entendemos que o resultado da sessão plenária foi completamente contrário à prova dos autos e também ocorreram algumas nulidades no decorrer do julgamento que prejudicaram a acusação. E, portanto, estamos recorrendo para que seja anulado essa sessão do júri e o réu seja submetido a um novo julgamento. Na época do crime, Anúcia, Pablo e Vanessa estavam em um casamento, em um buffet na Avenida Homero Castelo Branco, na zona leste de Teresina, quando, após uma discussão, as 2 jovens foram atropeladas pelo empresário. A enfermeira Vanessa veio a óbito dentro da ambulância por traumatismo craniano. Anúcia ficou gravemente ferida. Pablo Henrique foi preso horas depois do crime em sua residência. E durante o depoimento prestado à polícia, ele confessou o crime, mas que estava embriagado e fora de si. Atualmente, ele está custodiado na cadeia pública de Altos.